Olá, meu nome é Karine Caligares e se você já me acompanha no Instagram, você sabe que todos os dias eu coloco no meu feed de notícias um post relacionado com um clássico da medicina chinesa que é conhecido como Suwan. Todos os dias eu traduzo um pedaço, uma frase que eu julgo ser extremamente interessante e coloco no meu feed de notícias. Às vezes, essa frase assim isolada, ela fica um pouco perdida, sem um contexto. E aí eu tinha resolvido explicar aquela frase através dos stories do Instagram. Mas ficou tudo um pouco perdido, porque o post estava no feed, a explicação estava no stories, e alguns dos meus seguidores disseram que eles ficavam perdidos, eles queriam acompanhar tudo aquilo que eu estou trazendo de super interessante, mas ficava perdido, e os vídeos no Stories às vezes também ficam um pouco cortado. Então eles me sugeriram que eu fizesse essas explicações de uma forma mais sistemática, mais organizada e que poderia ser feito através do YouTube. E eu acatei essa sugestão e aqui estou eu para um vídeo que eu vou deixar aqui gravando para vocês, estou gravando agora esse conteúdo então, onde eu vou estar explicando alguns trechos desse clássico que estão postados então no meu feed de notícias do Instagram. Eu faço isso com todo carinho e a partir do comentário desses seguidores eu percebi que o que eu tenho feito tem atraído a atenção de muitas pessoas e respeitando a vontade dessas pessoas, que é justamente a minha missão, levar o maior número de informação interessante que eu possa até você, eu resolvi então me dedicar mais, ocupar mais o meu tempo e fazer esses vídeos e postar cada vez mais aqui no meu canal no YouTube. E se você me segue já no Instagram, no YouTube, então deixe a sua curtida no final desse vídeo ou agora, se você quiser, ou não, né, se você não curtir, mas me ajude a divulgar para o maior número de pessoas que a gente conseguir, porque são informações muito interessantes e eu quero fazer o nosso trabalho, modificar a medicina chinesa no Brasil, certo? Então, quero que mais pessoas compreendam mais profundamente a medicina chinesa, mais claramente, descomplicando esse monte de conceito que às vezes o estudante confunde. Ele faz a pós-graduação, estuda 2 anos, se forma e chega numa encruzilhada do tipo: eu estudei 2 anos e não sei nada. Sei que isso pode ter várias causas, tá? Isso não é o que eu vou discutir aqui nesse vídeo, mas o que eu quero é levar mais clareza e descomplicar esse tipo de conhecimento, esse tipo de conceito com vocês que estão aqui me seguindo e que querem assistir esse vídeo até o final. Nesse caso exclusivo, eu vou estar levando uma informação muito específica, que é então sobre alguns trechos desse clássico que é conhecido como Suwan, tá? Então agora já pedi a sua curtida, já pedi para você compartilhar, se puder deixa um comentário e a gente vai entrar na aula, tá bom? Então vamos lá. É uma aula muito legal, eu vou estar aqui com vocês no canto da tela, porque inclusive eu preparei uns slides para que a aula fique mais interessante, tá bom? Então, como eu falei, ela vai ser uma aula que não vai ser longa e onde eu vou explicar alguns trechos, são apenas 4 trechos, ok? Que foram retirados do capítulo 3 do Suwan, ok? Como vocês estão vendo aí no slide, capítulo 3, chamado de Shengqi Tongtianlun, tá? Então, em chinês, isso significa o capítulo relacionado ao Qi vital de todo o céu ou de todo o universo, certo? Então, esse clássico, gente, para quem nunca tinha ouvido falar, que eu acho que são poucas pessoas, porque se você está aqui assistindo esse vídeo é porque você já estuda um pouco de acupuntura ou tem interesse em começar, então já deve ter ouvido alguém falar sobre o clássico do Imperador Amarelo.
tá bom? E você sabe que ele é dividido em duas partes, então são duas grandes partes, dois grandes clássicos que podem ser lidos de formas independentes. Então, de forma independente, né? Tem o Lin Shuqing e o Suan, que é o clássico que a gente está tratando aqui nessa aula de hoje, ok? E eu falo isso porque eu quero dizer para você que todos os capítulos do Suan têm nomes extremamente profundos e poéticos, né? Então, o nome do capítulo é extremamente comovente. Então, quando você lê o nome daquele capítulo, você já pensa, uau, ele vai tratar sobre coisas extremamente interessantes nesse capítulo. É agora mesmo que eu quero ler, sabe? Então, pelo nome do capítulo, você já fica, assim, muito ganancioso de querer estudar tudo que está ali naquele capítulo, né? Porque olha o nome do capítulo, né? Então, o capítulo que se refere ao Ti vital que conecta todo o céu, né? E que está ligado a todo o céu, que na verdade ele quer dizer universo, tá? Então, é sobre isso que trata esse capítulo. E uma curiosidade que eu quero trazer para você, então, que está interessado em todo esse conhecimento, em todo esse conteúdo que eu tenho trazido aí nos últimos 2 meses, é o seguinte: esse livro, conhecido como Suwan, ele sempre é traduzido como o clássico das questões essenciais, ok? Então, por quê? A palavra Wen, vocês estão vendo aí no slide, certo? A palavra Wen, que é W-E-N, ela quer dizer uma pergunta, é uma indagação, ok? Wen significa indagação. E Su é uma palavra que ela tem muitos significados. Pode ser que ela signifique realmente essencial, extremamente importante, uma coisa que é extremamente importante. Xu, ok? Esse Su, extremamente importante. Então, as pessoas traduziram esse clássico como questões essenciais. Questões, porque Wan significa uma indagação, né? Então, traduziram como questão, ok? E Su, que seria extremamente importante, traduziram como essencial. O nome, a tradução ficou muito legal, porque você fala, uau, questões essenciais, né? E aí, quando você lê o clássico, você sabe que ele é um clássico que ele foi descrito em forma de diálogo do Imperador Amarelo com seu discípulo Zhipo, ok? Então, tudo bem. Questões essenciais, ou seja, aquelas questões que o Zhipo faz para o imperador. E tem vezes que o imperador questiona o discípulo, porque ele quer ouvir a resposta do discípulo, certo? Então, o livro todo se passa nesse diálogo. E cada pergunta e cada resposta é um ensinamento muito profundo. Entretanto, existe um filósofo chinês chamado de Chuang-Tzu, que é muito famoso, né? Existiu faz muito tempo, foi muito famoso no taoísmo. Vocês que estão aqui assistindo o vídeo agora, quem nunca ouviu falar sobre Lao Tzu, que a gente costuma falar Lao Tse, né? Eu, antes de ir para a China, gostava muito de tudo que falava sobre Lao Tse. Eu vivia falando Lao Tse, né? Que escreveu o Tao Te Ching, como a gente costuma falar. Mas no chinês correto é Tao Te Ching, né? Que é o Sutra do Caminho e da Virtude, tá bom? Que é um clássico aí muito famoso também dentro do taoísmo. Então, fora o Lao Tzu, existiu o Chuang-Tzu, tá? Então, são dois autores, filósofos muito famosos na China. O Lao Tzu ficou muito mais famoso. Então, muito provavelmente vocês ouviram falar de Lao Tzu. Se nunca ouviram falar, também não tem problema, tá ouvindo falar agora pela primeira vez. E tem o Chuang-Tzu, que é assim, ó, pau a pau com Lao Tzu, ok? E ele, num dos seus ensinamentos, ele disse o seguinte, que essa palavra Su, ela não significa, na verdade, nesse caso, essencial, mas Su é uma palavra do chinês antigo que no passado era utilizada para descrever o fio da seda quando ele acabou de ser feito pela borboleta. E ele é um fio muito fininho, brilhante e muito branco,
muito puro, porque ele é feito com toda a essência, né? Com os fluidos corporais, com aquela essência da borboleta. Ela faz aquele fio puro, branco e límpido. Essa palavra no chinês antigo significa su, se fala su. Então, esse taoísta, Chuangzi, disse que a tradução correta desse clássico que a gente fala, que é o clássico das questões essenciais, na verdade, é uma indagação onde o autor do livro, que na verdade são vários, né, um mistério quem foi o autor do livro, ele pergunta: o que devemos fazer para que o nosso espírito volte a se tornar puro e límpido como o fio da seda? Entendem como fica realmente muito mais profundo? Então, o clássico que é popularmente conhecido como Suan, o clássico das questões essenciais, na verdade é o clássico que indaga como devemos fazer, como devemos preservar a nossa saúde e o nosso corpo e o nosso espírito para que essa trilogia de corpo, mente e espírito se torne puro como o fio da seda. E se você for ler o clássico, capítulo por capítulo, você vai perceber que em cada um deles ele dá uma lição profunda de como a gente deve cultivar a nossa saúde, porque o objetivo final é justamente a gente ter longevidade. Ok? Então é isso que esse slide está mostrando aqui para vocês, né? A palavra su, que no passado significa fio de seda, e indagação, né? Então, vamos tentar, a partir desses clássicos, a partir desse clássico em especial, de tudo aquilo que ele fala, como deve ser a nossa vida, como deve ser a nossa alimentação, os nossos hábitos de vida, os principais hábitos de vida, para que a gente tenha longevidade e possa preservar vários problemas de saúde. Se você acha que isso é uma coisa que te toca fundo no coração e você gostaria de viver dessa forma, prevenindo todos esses problemas que atualmente muita gente tem de saúde, né, nessa atualidade que a gente vive, nessa sociedade que a gente vive, então corre lá no meu Instagram e leia todos os posts que eu venho colocado lá desde junho desse ano, porque cada dia é um ensinamento diferente, tá bom? Bom, dito tudo isto, nós vamos entrar então nos 4 trechos que eu escolhi falar aqui para vocês nessa aula, onde nós vamos explicar alguns problemas dérmicos, tá? Então acontece o seguinte: nesse mês de julho eu venho postado várias coisas desse clássico relativas ao capítulo 3, tá? Então fala muito sobre energia yin, sobre energia yang, mas não fica só nisso. Fala muito também sobre alguns problemas dérmicos. E a forma de evitar esses problemas dérmicos também tem tudo a ver com a natureza, com a nossa alimentação, como a gente vai perceber nesses trechos. Então, durante esse mês de julho, né, houve uma sequência de 4 dias que eu postei 4 posts, onde cada um falava de um problema de pele diferente, tá? E foram esses que eu tentei explicar lá no Stories e acabou ficando muito complicado. Aí eu resolvi fazer esse vídeo. Então, no primeiro trecho a gente vai entender um pouco como o imperador, né, o Suvan, trata o furúnculo ou exantema. No segundo, os carbúnculos. No terceiro, o furúnculo e a acne. E no quarto, as pústulas ou também úlceras, tá? Na verdade, são as úlceras. A gente vai ver agora trecho a trecho. Bom, nesse trecho número 1, o clássico diz o seguinte: comer excessivamente sabor doce e alimentos gordurosos é a forma mais fácil de promover o surgimento de pústulas. É assim, semelhante a pegar uma caixa vazia e colocar coisas lá dentro. Ok? Então a gente come coisa doce e vai entupindo os poros, né? Aí, ao transpirar, a umidade desse suor entra no espaço vazio dessa caixa. E essa caixa cheia, mais a umidade do suor, gera furúnculos e exantemas úmidos.
ok? Então, nesse trecho, a gente observa o seguinte, que esse problema de pele, exantema, é uma forma de pústula e é úmida, tá? Então, o que é úmido? Quer dizer que ela tem pus, tem secreção, tem exudato. E como surge esse exudato na nossa pele, né? Se a gente for pensar de uma forma mais ocidental, a gente vai pensar que isso aí está infeccionado, que tem bactéria, né? Que tem pus, certo? Mas o chinês antigo, ele não fala de bactéria. Antes de chegar a bactéria ali, ele já tratou aquele problema lá na raiz. Ele está falando aqui, ó, porque para ter bactéria, porque seu organismo já entrou em desequilíbrio. Então a gente tem que evitar esse desequilíbrio, certo? Então aqui ele já fala da questão da comida doce e gordurosa. Quem come muito doce, quem come muita fritura, né? O que acontece? Isso aí no nosso baço, no nosso estômago, não fica muito bem, não digere muito bem, porque é excessivo, né? Você vê que ele fala assim, comer excessivamente doce e alimentos gordurosos. E aí a gente vai praticar atividade física ou num dia de verão a gente sua, a gente transpira. E aí aquela gordura, aquela coisa melada do doce, né? Pensa num brigadeiro, num chocolate, é extremamente gorduroso. Você vai entope os poros do nosso corpo. E aí você transpira. Então uma coisa está entupida e aí você quer transpirar, que quer sair. Então nem entra nem sai, né? E aí aquilo gera esse desequilíbrio. Então ele está falando do alimento, está falando da umidade através do suor e dos poros da pele. Então relacionou alguns fatores aqui. E aí isso vai gerar um furúnculo, que é uma ferida infeccionada, né? Pode ser um poro capilar, um poro de uma glândula sebácea, né? Uma glândula sudorípara, ok? Então, é assim que esse clássico trata, ou seja, no primeiro trecho ele vai relacionar a comida errada, né? A forma de alimentar errada que a gente tem, com o suor e a transpiração e a umidade. No segundo trecho, ele fala o seguinte: se o frio externo perverso entrar nos meridianos, o yin qi, que é o qi nutritivo, não consegue circular, acaba se estagnando nos músculos e gerando carbúnculos, tá? Então, vamos lá, mais um problema de pele. Aqui ele está falando que o que pode gerar esse carbúnculo? O frio externo perverso. Ou seja, não é calor, não é comida gordurosa, não é doce excessivo, mas frio externo perverso. Vento gelado que bate, por exemplo, na sua cara, que bate na pele do seu corpo, se você não estiver se protegendo muito bem do frio, tá? Aí esse frio, ele vai entrar pela pele, né? O frio perverso, seja ele quente ou frio, ele sempre entra pelos poros, né? Pela nossa pele. E nesse caso ele já falou o seguinte: vai invadir o meridiano. O meridiano já é mais profundo um pouco. No primeiro trecho ele está falando que só vai obstruir, bloquear, né? A liberação de suor pelos poros da pele. Aqui ele já falou de meridiano. E relacionou ainda mais um outro fator da fisiologia da medicina chinesa, que é o qi nutritivo. Esse qi nutritivo, ele circula no nosso corpo, nos meridianos, principalmente na parte da noite, tá? Ele é um qi que tem uma energia yin, então ele circula principalmente na noite, quando a gente está dormindo. Então, vamos supor, durante o dia ou mesmo durante a noite, você não se protegeu do frio, porque a gente meio que brasileiro, né, não protege muito do frio. E mesmo também nem faz tanto frio assim. Mas esse pouco de frio que faz, é super importante a gente se proteger. Ele entra principalmente por alguns acupontos, aqui o vesícula biliar 20, né, que é chamado de fan chi. Entra pela pele mesmo, normalmente pelas articulações, joelho, cotovelo, punho. Entra normalmente pelas articulações, né? E aí à noite o yin qi, que é o qi nutritivo, ele não vai conseguir circular. E isso vai gerar um carbúnculo. Então, tá enganado quem pensa que carbúnculo
é só ligado a vento quente ou alimentos gordurosos. Lembrem que no primeiro trecho a gente falou de furúnculo. Um furúnculo e um carbúnculo são dois problemas dérmicos que são muito parecidos. Tá muito semelhante, né? A única diferença é que o carbúnculo ele pode ser mais grave, ele pode ter uma reação mais sistêmica, né? Um outro tipo de bactéria que é um pouco mais agressiva. Mas como eu falei, a medicina chinesa ela não leva em consideração bactéria, né? Então a gente não pensa nisso. Mas se a comida gordurosa ou o excesso de doce pode causar furúnculo, pode também causar carbúnculo. Mas a gente está analisando as diferentes formas de mecanismo fisiológico que pode causar uma coisa ou outra, né? Então, isso aqui foi escrito num clássico que existe há mais de 2.000 anos atrás. Então, você vê que é um problema de pele que já existia, né? Não é uma coisa moderna. Mas aqui, ao mesmo tempo, ele está explicando como é que eles acreditavam que isso existia. E eles tinham resultados eficazes no tratamento, porque se ele está falando que era um frio externo perverso, se era frio esse carbúnculo que ele cita aqui nesse trecho 2, então ele não pode usar frio para tratar, você não pode esfriar, porque senão você vai piorar a situação. Você vai bloquear ainda mais a circulação de energia no meridiano e vai bloquear ainda mais a circulação do Qi nutritivo, ok? Então, o que você tem que fazer? Você tem que esquentar. Então, pensa, esquentar um carbúnculo? Mas por isso que você tem que analisar o carbúnculo. Se você usa a medicina chinesa, já tem seus pacientes, já estudou doenças de pele, problemas dérmicos, estética facial com acupuntura, você sabe que tem a manifestação de calor, né? Que é quando tá quente, tá vermelho, aí você fala assim, então tem calor, então a gente tem que fazer o quê? Uma sangria, né? Vamos esfriar. Mas às vezes esse carbúnculo, ele não tá nem quente e nem vermelho. E às vezes ele nem tá totalmente exteriorizado. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que esquentar esse carbúnculo para exteriorizar esse carbúnculo, certo? E se ele não tiver nem quente e nem vermelho, ele com certeza é causado por vento frio. Vamos esquecer o vento, mas por frio, que é onde o pessoal fica na maior dúvida, né? Ah, não, e eu postei lá no Instagram e as pessoas falaram, eu aprendi que carbúnculo era causado só por calor ou umidade também, mas não, tá? Ele tá falando aqui que é causado por frio também. E o nosso terceiro trecho é o seguinte: depois da atividade física, transpiramos, tá? Então, colocou suor, transpiração aqui de novo. Se, nesse momento, entrarmos em contato com o vento frio, este penetra pela pele e gera acne, que, estagnada por tempo prolongado, acaba infeccionando e pode virar um furúnculo. Gente, ele tá falando de novo, é praticamente a mesma coisa. Aí ele juntou a atividade física e o suor do primeiro trecho, né, que fala quando a gente sua, né, a gente come coisa doce e sua, entope a caixa e gera furúnculo. Aqui ele tá falando do furúnculo de novo, tá? Só que aí você faz atividade física, você transpira e aí você entra em contato com o vento frio, né? Então você assim, ó, você tá malhando no frio, no ambiente externo num dia de inverno. Soa, você transpira, mas você não está agasalhado. Aquele vento frio em contato com o seu suor entra pela pele, vai entrar dentro do seu corpo e pode gerar uma acne. Vamos falar, se ele falou acne, né? Pode ser rosto, pode ser em qualquer lugar do corpo, mas a gente sabe que espinha, acne, dá normalmente aqui, né? No dorso, pode ter muita gente que tem acne aqui, nessa parte do peito, né? Parte superior das costas e rosto, ok? E que se ela pode infeccionar e acaba virando um furúnculo. Então vejam que infeccionando ou não, tendo pulso ou não, a causa dessa acne foi o vento frio, junto com o suor. Então eu confundi aqui, é assim, ó, na verdade, esse terceiro trecho aqui, ele juntou um pouquinho dos dois anteriores, né? Porque o primeiro fala de entrar pela pele, né, que obstrui os poros da pele. O segundo também fala de transpirar e de vento frio, certo?
Aí aqui juntou a pele e o poro do primeiro trecho, o transpirar e o vento frio do segundo trecho. Você vê que os mecanismos fisiológicos, eles são praticamente os mesmos. O que o clássico quer dizer pra gente com relação a isso? Que sim, furúnculo, acne, carbúnculo podem ter origem no vento frio, na transpiração. Então, no inverno, então acne, espinha, né, não surge só no verão, quando a gente fica assim, suado, né, com a energia yang manifestando no rosto, aquele rosto mais vermelho, né, que fala assim, nossa, muito calor, né, o calor tá saindo, quanto mais eu transpiro, mais a acne aparece, né, tem alguns casos assim na estética, né, quem estuda estética deve estar pensando e estar concordando aí comigo, mas não, no inverno tem também, e tem gente que tem as espinhas, acne, furúnculos, que pioram durante o inverno. Então, tá aí uma outra forma de você diagnosticar. Se você tiver um paciente que tem já um histórico longo de vira e mexe, tem um furúnculo. Aí você pergunta, mas você sabe em qual estação do ano esse furúnculo piora? Tem furúnculo que piora no inverno. Se você sempre que chega o inverno, piora. E aí? Tem dúvida, gente, de que esse furúnculo é causado por frio, por vento frio? Não, né? Então, mais uma vez, a gente precisa esquentar esse furúnculo, ok? E aí, obviamente que ele não vai ser aquele furúnculo vermelho, quente, dolorido, inchado, né? Quando você bate o olho, você já sabe que ele é um furúnculo causado por frio, tá? Então, é isso que a gente tem que prestar atenção, tá bom? E para finalizar nossa, aqui ó, desculpa, tá aqui ó, o terceiro trecho, né, relacionando com a atividade física, o vento frio, a pele e finalmente explicando, né, que isso tudo depois gera um furúnculo que pode infeccionar, né, gera acne que pode infeccionar e virar um furúnculo. E para finalizar a nossa aula de hoje, tem o quarto trecho, tá? Que fala o seguinte: se o frio externo perverso penetrar nos vasos sanguíneos profundamente, pode gerar úlceras que acabam se fixando por entre as fibras musculares. Quanto mais tempo ficarem ali, mais difícil será tratá-las, né? Então, novamente, gente, a gente tem o frio externo perverso. Só que aqui entra por onde? Pelos meridianos, né? Então, a gente tem 4 trechos relacionando a comida, né? Excesso de doce, gordura, com a pele, poros, né? Com a transpiração, com o vento úmido e aqui com vasos sanguíneos, tá? Então, e você vê que a fisiologia da medicina chinesa, ela é profunda, né? Você consegue explicar de uma forma bem complexa. Mas não é para dar nó na cabeça de vocês. Isso não significa que é sempre assim, do jeito que o clássico está mostrando. Você pode explicar dessa forma. Só que aqui o interessante é você fazer o quê? Relacionar úlcera com sangue. Relacionar furúnculo com meridiano, por exemplo. Tá? Então, sempre que você tiver um paciente que tem uma úlcera, né? As úlceras são feridas que também difícil de cicatrizar, né? Que começaram a necrosar, que a gente conhece muito as úlceras de contato. Então, se você for analisar pela medicina chinesa, não esquece de relacionar a úlcera principalmente com vaso sanguíneo e com frio, né? Então, não é só calor. Aí pensa, uma úlcera de contato, ela é relacionada com vaso sanguíneo, não é? No conceito ocidental, porque você faz pressão, né, do contato por tempo prolongado do corpo com a cama. E aí o primeiro sintoma é o que? O sangue não consegue circular naquela parte do corpo. E aí gera úlcera. Se o sangue não consegue circular ali, aí os tecidos não têm nutrientes e aquilo começa a necrosar. Então pensa que o frio faz o quê? O frio congela o sangue. Aí o sangue não consegue circular direito. É a mesma causa de uma úlcera de pressão que a gente conhece aqui nos nossos conceitos ocidentais.
não é verdade? Então, o frio, ele realmente também é a causa de úlceras. Apesar da necrose estar vermelha, infeccionada, com calor local, novamente, você tem que analisar o paciente como um todo. Aí você vê a língua, vê pulso, vê demais sintomas, e aí você vai chegar ao seu diagnóstico, se aquela úlcera foi causada por calor ou por frio, ok? Então, isso aqui tudo quebra um monte de paradigma que você tem com relação a alguns problemas de pele. E muitas pessoas lá no meu Instagram comentaram que achavam que a causa desses problemas era sempre o calor. Gente, na medicina chinesa nunca tem uma causa só. Todas as causas são possíveis. Você tem que saber analisar, tem que saber ter um pensamento lógico para compreender como o frio, por exemplo, pode causar esses problemas, ok? O frio, ele congela, o frio congela, o sangue não circula, o qi não circula, bloqueia os meridianos, isso tudo pode causar nódulos que podem infeccionar, porque se não está circulando, alguma desarmonia vai surgir, tá bom? Então, eu quero convidar você a pensar a respeito disso que a gente discutiu nesse vídeo, certo? Pensar grande, pensar diferente, abrir os horizontes. Se você já fez a sua pós-graduação, tá com muita dúvida sobre como tratar o seu paciente, não sabe escolher os acupontos direito, porque tem dúvidas sobre como realizar um bom diagnóstico, aí você tem que pensar a respeito, tem que correr atrás de aprender. Não pega a sua pós-graduação e joga na lata do lixo, não. Você tem muita chance, tem muita gente divulgando muito conteúdo por aí. Tem gente que divulga bom conteúdo, tem gente que não divulga bom conteúdo. Então, você tem que saber quem seguir, com quem aprender. Tá? A internet hoje em dia é uma fonte de conhecimento, mas tem coisa boa e tem coisa ruim, tá? Mas eu convido você a me acompanhar. Se você tem dúvida ainda com relação ao que eu estou ensinando, me pergunta. Veja aí em qualquer lugar da minha rede social, Instagram, Facebook, é mais detalhado qual é a minha formação. Entra no meu Instagram, assista os meus vídeos e veja que tudo que eu estou falando para vocês tem um embasamento teórico muito profundo. Não é uma coisa da minha cabeça, não, tá? Então, isso tudo foi aprendido profundamente durante todos os anos que eu morei lá na China. E também leitura de clássicos, né? Isso aqui, por exemplo, que eu passei para vocês, eu não estou inventando. Então, qualquer argumento de qualquer pessoa que falar, nossa, ela está explicando alguma coisa, será que é verdade? Eu tenho a melhor argumentação. Isso aqui eu não estou inventando. E não caiu por terra, porque na China eu vi muito professor tratando sim esses problemas de pele como sendo a causa principal o frio, tá? Então, fique esperto. Acompanhe aí as informações para você aprender direitinho, melhorar a sua gama de pacientes, atender outras doenças, melhorar a eficácia dos seus tratamentos. E quem sabe não atingir aquele nível de terapeuta que você tanto quer, que é ter a sua agenda cheia e ter um retorno financeiro, né? Porque afinal você quer viver de acupuntura, quer viver de terapia, quer ser um médico tradicional chinês. Para isso você precisa ser um médico eficaz, que tem bons resultados clínicos. E às vezes o que está faltando é melhorar o diagnóstico, que é a parte principal de uma sessão de acupuntura. Porque se você não diagnostica direito seu paciente, você não vai escolher os melhores acupontos, né? E aí vai estar dando resultado positivo nas suas sessões, né? Então eu quero convidar você a pensar a respeito disso e a fazer diferente. A fazer diferente pense se não está na hora de reciclar o seu conhecimento, de correr atrás de outras pessoas, de aprender mais. E aí eu te convido a me ajudar a divulgar esse conhecimento para o maior número de pessoas que a gente conseguir, tá? Deixe o seu curtir aqui para mim, ou não curtir, mas deixe a sua informação, deixe a sua pergunta, deixe o seu comentário positivo ou negativo, eu aceito todas as críticas.
e compartilhe. Se foi interessante para você, divulgue o máximo possível. Eu sou super transparente, é óbvio que eu quero que mais pessoas me sigam, que mais pessoas compartilhem essa informação. Mas por trás dessa minha vontade é atingir o meu objetivo supremo, que é melhorar o nível da medicina tradicional chinesa aqui no Brasil, ok? Então, o vídeo de hoje fica por aqui. Nosso slide aqui convidando você para curtir, compartilhar e comentar abaixo do vídeo. E um muito obrigada pela sua presença, por ter assistido esse vídeo até o final.